Quando eu era estudante universitário, no meu último ano de escola durante o final dos anos 90, eu tinha um trabalho de meio período cuidando de uma jovem chamada Lily. Ela era significativamente incapacitada devido a uma raríssima doença genética. Embora fosse apenas alguns anos mais nova do que eu, ela não conseguia andar, falar ou se alimentar sozinha. Desenvolvimentalmente, ela estava no nível de um bebê de 6 meses. Ela morava com os pais, o pai trabalhava e a mãe havia dedicado os últimos 20 anos a ficar em casa e cuidar dela. Eles usavam a agência do condado para a qual eu trabalhava para fornecer cuidados para ela quando precisavam de uma pausa ou tinham negócios para resolver. Eu gostei de trabalhar para a família. O pai era quieto, mas a mãe de Lily era muito amigável. Apesar de suas deficiências, Lily era relativamente fácil de cuidar. Ela adorava ouvir música e assistir desenhos animados. Ela gostava de brincar na água e curtia passear em sua cadeira de rodas. Fisicamente, ela não tinha crescido muito, pesava cerca de 40 quilos, que era mais ou menos o limite máximo do que eu era capaz de levantar, mas eu podia levantar ela conforme necessário, quando precisava colocar ela dentro ou fora do carro, ou de sua cadeira de rodas, ou carregar pela longa escada na casa quando eu tinha que colocar ela para dormir. Eu havia trabalhado como cuidadora de Lily por vários meses quando os pais dela decidiram viajar para visitar seu irmão que estava na faculdade a algumas horas de distância. Eu já estava familiarizada com a rotina de dormir de Lily, e naquele dia, minhas tarefas seriam as mesmas, exceto que eu ficaria para dormir e receberia horas extras pelo trabalho noturno, o que me parecia uma boa oferta. A família também tinha um labrador amigável e animado chamado Mitzi, e embora eu não me importasse com ela, eles decidiram deixá-la em um hotel para cães enquanto estivessem fora, para que eu tivesse uma preocupação a menos durante minha estadia. Eles me ofereceram para ficar no quarto principal, que tinha televisão e banheiro próprio, mas eu disse que estava bem em ficar no quarto de hóspedes. O quarto de hóspedes ficava no topo da escada, e um banheiro ficava do outro lado do corredor. À esquerda do quarto de hóspedes ficava o quarto principal, assim como o quarto de Lily. À direita havia outro quarto e um escritório. A casa era uma casa colonial mais nova e bem conservada, não havia nada particularmente antigo ou assustador nela. Naquele dia, meu namorado me deixou, levando o carro que compartilhávamos, e a mãe de Lily me mostrou toda a comida que ela havia comprado para nós. Ela e seu marido se despediram e seguiram viagem. Depois, lentamente e firmemente, eu a levei para cima da longa escada para prepará-la para dormir. Eu dei a Lily seu banho, que ela gostou como de costume, depois a vesti e a coloquei em sua cama. Ela não era capaz de se mover muito, mas dormia cercada por um anel de travesseiros para se proteger contra a remota possibilidade de chutar as pernas e rolar. Eu a segurei em seu ninho de travesseiros, liguei sua caixinha de música, depois apaguei a luz e fui para o quarto de hóspedes para ler, deixando as portas dos nossos quartos abertas apenas um pouco para que eu pudesse ouvir o que estava acontecendo. Lily ria ocasionalmente sozinha enquanto a caixinha de música tocava sua melodia. Seus ecos de risadinhas na casa quase vazia à noite eram um pouco perturbadores, para ser honesto. Ela estava gostando da música ou havia outros pensamentos em sua cabeça que para sempre seriam desconhecidos? A música diminuiu e eventualmente parou, mas as risadas continuaram emanando de seu quarto, misturando-se periodicamente com os estalos e rangidos familiares que qualquer casa fará quando esfria à noite. Eu estava lendo e ouvindo esses sons por cerca de meia hora quando de repente ouvi um som diferente. Ele vinha do fim do corredor, perto do escritório. Um estalo. Então silêncio. Depois ouvi de novo, outro estalo, seguido de silêncio e outro estalo novamente. Parecia muito com alguém tentando andar devagar pelo corredor, mas parando a cada vez que seu passo fazia barulho, um estalo. Meus nervos estavam à flor da pele e eu apenas olhava para meu livro. O que poderia estar fazendo aquele barulho? Talvez fosse hora de eu ir dormir, pensei. Era madrugadora. Apaguei a luz e fechei os olhos. Outro estalo. O barulho parecia mais próximo dessa vez. Abri os olhos e notei uma fresta de luz vindo da porta entreaberta do meu quarto. O que era aquilo? Levantei-me lentamente e espreitei para fora no corredor. Havia luz vindo do quarto de Lily. Eu tinha certeza de que tinha desligado a luz dela, mas talvez não o tenha feito,
Pensei. Quero dizer, que outra explicação poderia haver? Com nervosismo, caminhei pelo corredor até o quarto dela e quando abri a porta, vi que Lily ainda estava aconchegada em seu ninho de travesseiros exatamente como eu a havia deixado, mas a luz de cabeceira estava agora acesa. Uma onda de medo e choque me invadiu. Claro, havia uma pequena chance de que eu tivesse deixado a luz do teto ligada por acidente. Eu nunca tinha ligado aquela lâmpada antes, pelo que eu sabia ela era apenas decorativa. Eu estava certa de que não tinha acendido aquela luz e muito menos Lily teria capacidade de alcançá-la, muito menos ligá-la. Eu não sabia qual seria meu próximo passo. Deveria tentar levar Lily para baixo, mas e se algo acontecesse? Ela ficaria chateada se atirasse da cama, e se alguém ou algo nos perseguisse enquanto eu a carregava pelas escadas, ou seríamos pegos ou cairíamos. Deveria chamar a polícia? Não tinha ouvido ou visto nada concreto o suficiente para realmente justificar chamá-los e não queria parecer assustada ou irresponsável. Também não queria ligar para os pais de Lily e arruinar a viagem deles. O que fazer? Decidi que Lily estaria mais segura onde estava por enquanto, então desliguei sua lâmpada e a deixei com a porta entreaberta novamente. Eu não tinha um telefone, mas sabia que a casa tinha 2 telefones sem fio. Um deles estava no escritório no final do corredor, mas não queria entrar lá, então fui para a cozinha para ligar para o meu namorado e pedir que ele viesse. Nós dividíamos um apartamento do outro lado da cidade. Eu disquei o número e recebi um sinal de ocupado, então tentei novamente cerca de 1 minuto depois, mas aconteceu a mesma coisa. Agora, tínhamos os planos de telefone mais básicos sem chamada em espera, mas eu ainda estava preocupada que houvesse alguém na casa e também não queria deixar Lily sozinha no andar de cima por muito tempo. Eu trouxe o telefone sem fio comigo para o andar de cima, tentando ligar para o meu namorado a cada 5 minutos, mas recebendo sinal de ocupado toda vez. Depois de cerca de 10 tentativas, desisti de tentar. Talvez nosso telefone estivesse fora do gancho. Ainda não tinha ouvido nem visto mais nada, então talvez não precisasse dele afinal. Eu apaguei a luz para tentar dormir, mas na verdade estava apenas ouvindo cada som que a casa fazia. Lily riu, então lá estava de novo, outro estalo. Segurei a respiração. Será que estava apenas imaginando? Estava vindo do final do corredor perto do escritório novamente, ficando um pouco mais próximo. Novamente o estalo. Uma pausa e então, parecia que alguém tinha derrubado uma cesta de roupa do lado de fora da porta do quarto de hóspedes. Pulei da cama enquanto minha mente procurava por uma explicação lógica para esse novo som. O banheiro, onde eu tinha dado banho em Lily, ficava do outro lado do corredor. Talvez a toalha grande que eu tinha usado tivesse caído da barra e feito esse som. Isso poderia explicar, mas se a toalha tivesse caído? Contive meus nervos e levantei para investigar. Pisei no banheiro e acendi a luz. A toalha ainda estava pendurada onde eu a tinha deixado. Corri a escada abaixo até chegar ao térreo e fiquei de costas para a porta da frente, olhando para cima. Gritei, eu sei que você está aí em cima. Eu tenho um telefone. Vou ligar para a polícia. Sugiro que você saia agora. Não ouvi nenhuma resposta. Ainda de costas para a porta, liguei novamente para meu namorado. Finalmente, ele atendeu. Ele tinha estado usando nosso telefone o tempo todo para conversar com um velho amigo do ensino médio. Pedi que ele viesse o mais rápido possível, e dentro de 15 minutos, ele chegou. Me encontrou ainda de pé, com as costas na porta. Em nosso relacionamento, ele geralmente é mais facilmente assustado, então acho que ele gostou da chance de passar pelo andar de cima, acendendo as luzes e olhando nos armários. Ele não ouviu o que eu tinha ouvido e eu pensei que estava ficando assustada com a casa se acomodando, mas uma casa que se acomoda não liga as luzes. Eu mesma estava bastante convencida de que alguém tinha entrado na casa e que ele encontraria uma janela aberta ou uma porta do sótão que mostrasse evidências de um intruso, mas ele não encontrou nada. Eu o convenci a ficar a noite toda, só por precaução. Nesse ponto, eu estava bastante emocionalmente exausta e não foi difícil adormecer, embora eu jure que ouvi um novo rangido, bem fraco, quando estava quase dormindo. Perguntei ao meu namorado se ele ouviu, mas ele já tinha adormecido.
Na manhã seguinte, a mãe de Lily ligou para ver como as coisas tinham corrido. Eu não queria que ela pensasse que eu estava louca nem queria perder esse trabalho que pagava relativamente bem, então eu disse que as coisas estavam ótimas, embora tenha perguntado se ela havia ouvido algo estranho à noite. Eu ouvi alguns barulhos estranhos, mas tenho certeza de que não foi nada, eu disse. Ela pausou por tempo suficiente para eu perceber que a pergunta havia pego de surpresa. Ela não riu nem desconsiderou meu comentário imediatamente. Talvez seja apenas a casa. Tenho certeza de que não foi nada. A hesitação em seu tom me fez pensar que talvez ela soubesse do que eu estava falando. Ou talvez estivesse questionando minha confiabilidade, mas provavelmente não era isso, já que fui solicitada a passar a noite lá algumas vezes ao longo do próximo ano. Sim, concordei em ficar lá novamente, mas depois disso, aceitei a oferta de ficar no quarto principal. De lá, eu podia deixar a TV ligada a noite toda para abafar qualquer ruído de fundo e também deixei as luzes do banheiro e do corredor acesas. Também pedi que eles deixassem o cachorro Mitzi comigo. Ela era muito simpática para ser útil como um cão de guarda, mas a presença dela me fazia sentir muito mais segura. Eu também gastei um pouco mais para ter o serviço de chamada em espera no nosso plano de telefone. Eu ouvi algo depois disso? Eu precisava estar atenta para ouvir se a Lily estivesse chorando em seu quarto, mas eu deixava a TV alta para cobrir o máximo de barulho possível. De qualquer outra forma, eu tenho quase certeza de que esses sons no corredor ainda estavam lá, mas não permitia que minha mente se concentrasse neles. Mitzi nunca latiu ou rosnou para nada, mas ocasionalmente ficava olhando para a porta que levava ao corredor, com a cabeça inclinada para o lado. Eventualmente, eu me formei e consegui um emprego em outro estado, mas minha irmã estava procurando trabalho na época, então ela assumiu o trabalho de cuidar da Lily para mim. Eu contei a ela a história da minha noite assustadora quando aconteceu e, quando chegou a hora de ela passar a noite lá, eu estava curiosa para ouvir o que aconteceu com ela. Minha irmã me ligou no dia seguinte após sua primeira noite lá. Ela ouviu aqueles estalos no corredor exatamente como eu tinha descrito, mas nada, ninguém estava lá. Ela se impediu de ficar muito assustada criando uma teoria. Embora o corpo e a mente de Lily não tivessem se desenvolvido, era claro que ela ainda tinha muito espírito. Talvez à noite, enquanto seu corpo e mente dormiam, seu espírito vagasse livremente pela casa. Era uma boa explicação como qualquer outra. E chegamos ao fim de mais uma história assustadora. E você já passou por algo assim? Para mais histórias, se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho para sempre receberem as notificações de novas aventuras inesperadas.